Salve meus amigos, já tinha feito um vídeo hoje cedo, mas eu fui forçado a fazer mais um vídeo hoje, justamente porque perseguição aos evangélicos, perseguição aos cristãos, está tomando uma proporção gigantesca que daqui uns 5, 6, 10 anos vai ser. Você não vai poder dizer que você é cristão, certo? É, na Inglaterra, 1950 ali, não, desculpa, 1940 ali, já no final da Segunda Guerra, era proibido homossexuais na Inglaterra. Se você fosse, se você homossexual fosse descoberto na Inglaterra, ou você seria preso, ou você seria forçado a, como é que fala? A castração química, né? Tomar medicamentos para você tirar todo o seu libido. Então, o que acontece? Só um exemplo que eu estou explanando aqui, falando aqui, do que pode acontecer com os cristãos daqui a um tempo. Isso é verdade, isso é fato. Pois bem, vou acompanhar aqui com vocês um vídeo que eu falei, cara, como que uma pessoa idiota, que não leu a Bíblia, que não entende a Bíblia, que a Bíblia não é interpretação. A Bíblia já está pronta, a Bíblia está lá. A Bíblia, ela é revelação. Certo? Você lê a palavra, assim como diz no livro de Tiago, acho que é Tiago, não sei, que diz o seguinte: peça sabedoria a Deus, que Ele o dará. Então, se você lê a Bíblia e não entende, pede sabedoria a Deus, que Deus vai te dar entendimento daquilo que está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável. Não tem como você mudar. Tem gente que fala, não, que a Bíblia foi mudada, que não sei o que, a Bíblia foi alterada durante os tempos, não sei o que. Tipo assim, já foi derrubada essa tese aí, porque existem os escritos, né, gregos e hebraicos, onde se tem ali a tradução da Bíblia, né, até alguns exageros na hora de datar a tradução, ou coisas equivalentes, igual o mandamento não matarás. O correto é não assassinarás. Né? Então colocaram lá não matarás, enfim. Então o que acontece? A perseguição dos cristãos, a perseguição aos evangélicos, está acontecendo igual aconteceu nas cruzadas, né? Que os templários ajudavam os cristãos a fazer aquela travessia da Cidade Santa, aquela coisa toda, onde os árabes, muçulmanos, né, perseguiam os cristãos ali. Então a igreja, né, os templários, né, ajudavam ali naquela cruzada, entendeu? Então, cara, o que acontece? Da mesma forma que Nero, não podemos esquecer aqui de que Roma foi a maior perseguidora dos cristãos. Nero tinha prazer em incendiar um cristão. Nero tinha prazer em crucificar um cristão. Nero tinha prazer em colocar cristãos numa arena e soltar leões famintos. Nero, um romano, tinha prazer em matar cristãos, certo? E é interessante a gente perceber isso aí, porque isso está voltando. Está voltando, né? Chegou uma época aí que o evangelho, né, o cristianismo expandiu pelo mundo e tal, aquela coisa toda. Muitos pregando suas razões, não o verdadeiro evangelho, mas pregando suas razões, né, seus achismos e tal, suas próprias interpretações. Como eu disse, a Bíblia não é interpretação, a Bíblia está ali. É aquilo, não tem. Eu interpretei. Não, é aquilo, acabou. Deus te revela, certo? Não é que assim, você acha, você interpreta. Não, esquece você, foca em Deus. Então, eu assisti esses videozinhos aí de TikTok e tal, não sei o que, Quai. Tava assistindo um vídeo, um camarada lá vestido de mulher começou a falar umas asneiras. Eu falei, mano, começa assim, né? Começa assim. O que acontece? Vivemos num país livre, um país que todos têm sua liberdade de pensamento, religiosa, política e tal. Ninguém é forçado a seguir uma coisa sem que ela queira. Se você quiser ser da Umbanda, você seja. Se você quiser ser gay, você seja. Se você quiser ser de direita, você seja. Basta você se alinhar àquilo ali. E a Bíblia não se alinha a você. É você que se alinha à Bíblia. Certo? Não é a Bíblia que tem que se moldar aos seus desejos. Isso é narcisismo. É você que tem que se moldar à Bíblia. Melhor ainda, reforçando aqui, é você que tem que permitir que o Espírito Santo molde você conforme a Bíblia diz, conforme Deus queira. Certo? Então vamos assistir esse vídeo aqui, vamos ver as asneiras que esse camarada diz. Deixa eu
Eu tenho que botar o vídeo aqui, né? Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Aí esse cara, mas esse camarada aí, ó. Essa coisa fofa aí, né? Vamos ver o que é da parada aqui. Solta o som, DJ. Sabe aquela passagem da Bíblia que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? É só trocar. É só entender que o homem fez Deus à sua imagem e semelhança. Viu? É justamente o que eu falei. Tem gente que quer que a Bíblia, tem gente que quer que Deus, tem gente que quer que os mandamentos se moldem a ela. Aí tem gente que está inventando desculpa, não, que na Bíblia não tem condenação do homossexualismo, que não sei o quê, que perere para... As pessoas arrumam desculpas para elas continuarem os seus pecados e achar que podem ir para o céu assim. Nossa, irmão, você está julgando? Bom, mas a Bíblia diz para que nós cristãos exortássemos, palavra de correção, palavra de avivamento, exortar, entendeu? A Bíblia diz isso. E também, quando diz lá, não julgueis, você tem que terminar de ler o texto. Não julgueis, certo? Mas julgueis conforme o Espírito Santo, conforme, entendeu? Não devemos julgar conforme o nosso pensamento, mas julgar conforme a verdadeira verdade. Julgar conforme o Espírito Santo, a vontade de Deus. Aí fala lá, porque você tem uma trave no olho, quer dizer, tira primeiro antes de você tirar a trave do olho do seu irmão, tire a árvore que está na sua. Ou seja, se eu estou em pecado, como que eu vou julgar outra pessoa que está em pecado? Se eu estou em pecado, se eu não estou em oração, se eu não estou em comunhão com Deus, se eu não estou em jejum, se eu não estou lendo a Bíblia, se eu não estou adorando a Deus, como que eu vou virar para uma prostituta e falar, olha, você está num caminho errado e se você morrer nesse caminho, você vai para o inferno? Como que eu em pecado, posso falar isso para uma pessoa? Olha, você que é cachaceiro, se você continuar no vício, você vai perder sua vida, vai perder sua salvação. Arrependa-se dos seus pecados, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Como que eu posso fazer isso se eu estou em pecado? Então, primeiro, antes de eu tirar a trave do teu olho, eu tenho que tirar a árvore da minha. Tirando a árvore da minha, aí sim, eu posso dizer para você. Entendeu? Então, é isso que eu queria dizer. Então, como esse camarada está dizendo aqui, ele fala que o homem criou Deus. E, de certa forma, em tese eu até concordo com ele, porque existem muitos que criam o seu próprio Deus para que eles adorem esse Deus benevolente, bonzinho, um Deus que passa a mão na cabeça de quem peca. Não, irmão, pode pecar, não tem problema não, pode pecar, vai lá, peca, depois você vai pro céu. Irmão, leiam a Bíblia, cara. Leiam a Bíblia, pelo amor de Deus. Vamos continuar vendo essa bizarrice aqui. E aí que a gente entende, né? Porque que Deus primeiro faz o Adão, e daí do Adão faz o segundo sexo. Beijo, Simoninha. Essa Simoninha é Simone de Beauvoir, uma das maiores feministas que já existiu na história. Uma mulher que conseguiu acabar com a vida de várias mulheres, várias meninas novas, e que incitou meninas à prostituição. Essa é esse cara aí tá defendendo uma feminista. Ele se acha mulher, né? Então tá defendendo uma feminista cruel, canalha, covarde, que acabou com a vida de outras mulheres. Certo? Pra você ver como que um cara que se acha mulher, vestido de mulher, se acha no poder de ser representado por uma feminista dessa. É bizarro, velho. É bizarro, cara. É bizarro. Que é a mulher, né? Primeiro o homem, depois se sobrar, faz a mulher. Ele é um Deus viciado. Viu o que ele fala? Primeiro o homem, se sobrar a mulher, ironicamente, ironizando a criação de Deus. Todos nós somos criação de Deus. Imagem e semelhança. Entendeu? Fisicamente, e também era para ter o caráter de Deus. Só que Deus nos dá o livre arbítrio, porque Deus não quer robôs fazendo justamente aquilo que foi programado. Deus quer que nós o adoramos de coração. Isso vai ser importante lá para frente. Obediência e carnificina. Ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ele é um Deus viciado em obediência e carnificina. Ele fala que Deus é obcecado por obediência e carnificina. Carnificina por quê? Em vários relatos da Bíblia, há algumas citações lá onde o povo de Israel entra em guerra, entra em conflito, mata mulher, criança, animal dentro de cidades, tal, aquela coisa toda. Porque o povo de Israel ficou 300 anos no Egito e depois volta para sua terra. E quando volta para sua terra, tinha outros povos lá. E aquela terra era uma promessa desde Abraão para aquele povo. Então eles lutam para ter de volta o direito da sua terra.
Tem que ler a Bíblia, irmão. Tem que ler a Bíblia. Não tem que ser igual o idiota desse. Vamos lá. Deus que precisa que você não o conteste, e se você se atrever a contestá-lo, ou você morre ou você está expulso. A gente pode começar pelo Lúcifer, né? Que era o... Bom, o cara está dizendo ali que você não pode contestar Deus. Meu irmão, não dá, cara. Não dá, pô. Não tem doido. Não tem doido, louco, maluco, que fala que é rico, e aí é doido, é de clínica, doido de clínica. Tá lá na clínica internado, esses malucos, doidos assim, bizarro. É isso, é esse cara aqui. Não se discute com doido, não se discute com quem não sabe nada, com quem não tem conhecimento de nada, não se discute com maluco. Enfim, por que o diabo foi expulso do paraíso? Porque ele tentou ser maior que Deus. Não é porque ele teve uma ideia diferente de Deus. Ele quis ser maior que Deus. Ele perverteu uma parte dos anjos, né? Para que, como posso dizer, se revoltasse. Revolução, né? Revolução, você vê que a revolução é coisa de Deus. Que ele se revoltasse contra Deus. Mas Deus já sabia de tudo. Deus sabia, Deus é onisciente. Só que todos, até os anjos, têm livre-arbítrio. E o diabo usou o seu livre-arbítrio. E foi expulso do paraíso. Foi expulso do céu. É só ler a Bíblia, cara. Não seja igual esse idiota. Vamos lá. Um arcanjo, sei lá, não sei a nomenclatura, super poderoso, e que um dia falou... Não, Deus, espera, me dá um segundo. Deixa eu... Olha a ignorância. Uma outra ideia, uma outra proposta, eu não concordo. Que basicamente... Olha a ignorância do cidadão. Ah, Deus, eu não concordo. Meu Pai eterno. Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É bíblico isso, está na Bíblia, né? O primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Então, o que eu tenho para contestar a Deus? Deus é o maior mistério do universo. Sei lá, cara, não sei como expandir isso, mas Deus... Humanamente dizendo, é o maior mistério da humanidade. Você não tem como classificar Deus. O mal do ser humano é tentar pensar com a cabeça de Deus. É pensar como funciona a cabeça de Deus. É o que esse camarada está querendo fazer. Ele quer ter mais razão do que Deus. Deus que foi o seu Criador. E isso aqui, cara, implica em várias blasfêmias. Em várias. Tem muita gente blasfemando violentamente contra Deus. E tem blasfêmia que não tem perdão, cara. É contra o Espírito Santo. Essa blasfêmia, esse pecado não tem perdão. Então, tome muito cuidado quando você for falar de Deus. Tome muito cuidado, cara. Tome muito cuidado. O fim está próximo. Certo? O fim está próximo. A perseguição aos cristãos vai começar num ritmo super acelerado que a gente não vai saber o que fazer, cara. Vamos ser perseguidos. Essa geração agora falha, essa geração que falhou, essa geração desses bandos de babacas que falhou, fraca, medíocre, imunda, essa geração tá achando que tá de boa. Mas quando começar a tribulação, eles vão perceber, eles vão clamar por Deus. Eles vão clamar. Haverá momentos, que está escrito em Apocalipse, que eles desejarão a morte e a morte fugirão deles. Vamos continuar o vídeo aqui. É o conceito de democracia, né? Ele falando que Deus tem que ser democrático. Deus tem que ser democrático, tem que ouvir o outro lado, tem que ouvir aqui. Só que como a gente está na era do bronze, como a gente está na era dos metais, não existe democracia. Existe um rei que governa, existe um poder déspota que inclusive decide vida e morte, né? Ele está dizendo que Deus é um ser cruel, vingativo, é um ser sem piedade alguma. Se Deus não tivesse piedade, Deus acabaria com Adão e Eva e acabou. Adão e Eva, os primeiros. Deus acabaria com Adão e Eva e acabou. Mas Deus, por amor, criou um projeto de salvação. Que é Jesus. Certo? Criou um projeto de salvação para que o homem voltasse ao paraíso. O homem pecou. O homem foi expulso do paraíso porque ele pecou. Eva deu ouvido à serpente e comeu do fruto proibido, desobedecendo. O homem conscientemente pecou.
Conscientemente, ele sabia que não era para fazer e fez, porque ele tinha o seu livre-arbítrio. Todas as tardes Deus descia até o jardim para conversar com Adão. E o Adão perdeu esse privilégio, porque desobedeceu. Esse foi o pecado a qual condenou toda uma geração. Então Jesus vem, morre em nosso lugar, que nós que deveríamos estar naquela cruz. Adão vem, morre em nosso lugar, e hoje nós temos o direito à salvação, voltar a morar com Deus. Tá entendendo? São coisas que, se você não tiver o coração aberto, se você não tiver a mente aberta para o Espírito Santo, se você não deixar o Espírito Santo te conduzir, você não vai entender. E há pessoas que não vão entender e não querem entender. Esse vídeo, eu não estou fazendo um vídeo de resposta para esse cara, estou fazendo um vídeo de resposta para você, estou fazendo um vídeo aqui para você que quer um encontro com Deus, que quer voltar para Deus, que quer conhecer a Deus. Esse vídeo é para você. Não para um idiota igual esse aqui. Que Deus perdoe ele, cara. Que ele possa reconhecer o que ele falou e pedir perdão a Deus, se houver tempo. Que ele possa pedir perdão a Deus. Mas nesse momento ele é um idiota. Mas que ele possa pedir perdão a Deus, se arrepender dos seus pecados. Vamos continuar o vídeo aqui. E que, na maioria das vezes, é um poder militar, bélico, beligerante, belicoso, que exerce seu poder. O cara confunde as coisas, mistura uma coisa com outra e tal. Poder bélico militar. Então Deus é o quê? De direita? Deus é o quê? É filiado no partido do Bolsonaro, é isso? Deus é amigo do Trump? Deus era amigão do Winston Churchill? É isso? Margaret Thatcher? É isso? Pelo amor de Deus, cara, como pode ser idiota assim esse ponto? Através da coerção e da violência. E é a mesma coisa. Olha só, cara, da coerção e da violência. Ou seja, você só pode adorar a Deus na violência, no pau. Se você não adorar a Deus, você vai tomar pau. Olha, se você não... Assim, é o seguinte. Deus é o dono de tudo. Dono do céu, tal, tal. Eu tenho a minha casa aqui. A minha casa, eu construí minha casa, trabalhei, tal. Não foi o Lula que me deu casa. Eu que tive que ralar, trabalhar aqui num condenado para construir minha casa. Meu lar. Humilde, mas é meu lar. Eu tenho minha casa. Eu vou deixar qualquer um entrar na minha casa? Eu vou deixar qualquer um? Vou deixar entrar ladrão aqui, um assassino, um estuprador dentro da minha casa? Você acha que eu vou cometer a burrice de deixar qualquer ser entrar dentro da minha casa? Assim é no céu. Não é qualquer um que vai entrar no céu. Você não paga para entrar no céu. Não é porque você é bonzinho que você vai pro céu. Tá entendendo, amigo? Tá entendendo, querido? Então o que acontece? No céu só vai entrar aqueles que obedecem a Deus. Acabou. Aqueles que estão no caminho, que é Jesus, aqueles que têm Jesus como segundo Senhor e Salvador, esses vão para o céu. Aqueles que obedecem a Deus, aqueles que ouvem a voz de Deus, aqueles que fazem a obra de Deus, esses vão para o céu. Não é porque você conhece Jesus, você canta um louvor ali aqui, você lê a Bíblia de vez em quando, mas está no pecado, está na prostituição, está no homossexualismo, está na droga, está no vício, está no tráfico, e você acha que vai para o céu. O quão idiota tem que ser uma pessoa para pensar assim? Pelo amor de Deus, cara. Mano, não dá. Aí ele fala que você tem que ser forçado a adorar a Deus. Justamente não é isso que Deus quer. Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Amar, adorar a Deus. Não forçado. Se fosse para ser forçado, já seria. A gente nem ia saber. A gente está adorando a Deus forçado. A gente nem ia saber. Certo? Porque amar a Deus tem que ser como você respira, cara. Você respira porque você tem essa necessidade de respirar. Assim é adorar a Deus. Você tem que ter essa necessidade de adorar a Deus. Não forçado. Entendeu? Então, esse camarada dizendo essas idiotices, né? Ele está exercendo o livre-arbítrio dele. Mas, como a própria Bíblia fala, a gente colhe tudo aquilo que plantamos. Então, quando o demônio se levanta e fala, Não, pera. Tenho aqui uma objeção. ele é expulso do paraíso. E aí, Ah, meu Deus! O diabo não foi expulso porque ele teve uma objeção. O diabo foi expulso porque ele queria ser maior que Deus. Tá vendo o que é um idiota? Tá vendo o que é um idiota? aí talvez seja interessante que a gente comece a pensar por que será que houve tanta guerra santa, né? Tanta Já expliquei guerra essa feita questão em das nome cruzadas. de Deus e tanta gente matando até os dias de hoje em nome de Deus. E tanta gente... Não, peraí. Calma lá. Fala besteira não, irmão. Calma lá, não fale besteira. Até hoje matam em nome de Deus? Não. Quem faz isso são os muçulmanos. Cristãos não. Protestantes não.
Tanto que os protestantes, os cristãos, eles são mortos pelos muçulmanos que matam em nome de Maomé, em nome de Alá, sei lá o que. Se você for lá na Arábia Saudita, sei lá onde é, os muçulmanos lá, na África também tem muito muçulmano lá. Na África, os muçulmanos atacam igrejas evangélicas. Atacam, chega lá. Tem pastor na África lá que eles pregam com fuzil para tentar salvar o mínimo de pessoa possível dos muçulmanos. Certo? Então o que acontece? Os muçulmanos, eles que matam gays, né? Eles que matam cristãos, eles que matam os infiéis, eles estão dominando a Europa. Você vai lá na França, está cheio de muçulmano lá. Daqui a pouco eles estão expulsando os franceses por serem infiéis. Não são os cristãos. Não é quem segue a Jesus. Eles seguem Maomé. Jesus é Jesus, Maomé é Maomé. Maomé criou um Alá. Certo? Então não confunda as coisas. Por isso que eu te falo, o cara que não tem discernimento bíblico, leitura bíblica, ele vai falar essas asneiras, ele vai falar essas besteiras. Gente expulsando pessoas de casa, pessoas de terra. Quando ele fala expulsar de casa, ele se engloba nisso porque ele quer ser mulher. Talvez alguma família, talvez a família dele não aceitou, não sei. Ou ele viu uma outra família que não aceita um filho gay, expulsou de casa, que isso aconteceu muito. Eu não posso fechar os olhos para a realidade. Que isso aconteceu, cara. Muitas famílias cristãs expulsaram seus filhos de casa por serem gays. Entendeu? Porque não tinham discernimento. É pecado, vai morrer. Mas não tinham o dom de amar o próximo como a ti mesmo, assim como Jesus nos amou. Jesus morreu para todo mundo, cara. Jesus morreu por esse cara, Jesus morreu por mim, Jesus morreu pela Madalena, Jesus morreu por Maria, Jesus morreu pelo próprio pai José, pai terreno, Jesus morreu pelos seus discípulos, Jesus morreu para que nós alcançássemos a redenção. Entendeu? Pessoas de lugares também em nome de Deus, né? E aí fica muito claro, depois da gente entender os conceitos de hegemonia cultural, que, na verdade, essas pessoas estão reproduzindo os mandamentos de um Deus. Tem outros pontos também que me deixam um pouco encucada com essa mitologia do monoteísmo, desse único Deus. Então, por exemplo... Tá, na questão de um único Deus, ele não acredita. Ele não acredita na questão do único Deus, que nós somos monoteístas, né? Não politeístas. Ele deve ser da Umbanda, deve ser do Candomblé, sei lá, que às vezes deve ser até ateu mesmo. Mas nós adoramos um único Deus. E esse Deus, ele nos orienta a adorar somente um Deus. Só existe um Deus. Só existe um Pai. Entendeu? Acreditar que ele é onisciente, onipotente e mas besteira. onipresente. Então, beleza. Se ele sabe de tudo, e se ele está em todo lugar, e se ele pode tudo, por que ele deixou a gente ser expulso do paraíso? Deus disse: coma de tudo, pode comer de tudo no jardim do Éden, menos a árvore do conhecimento. E o que o diabo faz? Diz para Eva comer que ela vai se parecer a Deus, ela vai ficar imortal igual Deus, né? Sendo que eles já eram imortais. Então, o diabo engana a Eva e a Eva leva o fruto para Adão. Adão, como eu já falei, conscientemente peca. Adão sabia que não era para comer. Adão poderia dizer: olha, eu não vou comer isso aí não. Você comeu? Se entenda com Deus depois. Eu não vou comer esse fruto. Eu não vou comer, eu não quero comer. Adão poderia ter feito isso. Eles são sim expulsos do paraíso quando eles pecam. E quando eles comem o fruto, os olhos deles se abrem. Então eles percebem que estão nus. Então ali começa o pecado. Então eles se cobrem, né? Com folha de figo, não sei, eles se cobrem. Então, ali começa o pecado no coração do homem. Porque o desejo do homem natural é pecar. E pela graça do Senhor Deus, não somos consumidos pelo pecado. Pela graça de Deus, não somos consumidos. Porque se não fosse a graça de Deus, já estaríamos mortos. Entende? Então, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Onde estava Deus na hora de... Deus estava lá. Tanto que Deus vai ao jardim do Éden. Deus sabia onde estava Adão. E Deus fala: Adão, onde estás? E Adão se esconde de Deus. Entendeu? A pessoa que não lê a Bíblia, a pessoa que não tem afinidade em ler a Bíblia, que não tem o coração aberto para o Espírito Santo, vai falar essas asneiras. Então,
Esse Deus, ele tudo pode, tudo sabe, está em todo lugar e agora, enquanto tem. Gente sendo assassinada, decapitada, senhoras da terceira idade sendo estupradas, crianças sendo traficadas, gente tendo os órgãos arrancados, exploração, miséria. E ele não... Não. Peraí, cara. Deus não manda fazer isso. É o homem quem faz isso. E o homem faz isso desde Caim. Porque se tornou a natureza do homem. E Jesus veio para nos libertar disso. Entende? Para nos dar uma comunhão, um direto acesso ao Pai. Então, o homem é cruel. O homem é pecaminoso. Então, esse cara está dizendo aqui são besteiras, são asneiras. Entendeu? Porque o homem faz crueldade. O tempo que Deus estipulou para que voltamos ao céu já está correndo. Se você não buscar a sua salvação, você vai ficar no mundo. Você vai perecer como o diabo. A crueldade existe? Existe sim. Mas nós temos um Deus ao nosso lado. Quantos cristãos morreram em arenas? Quantos cristãos foram perseguidos? Paulo foi um dos maiores perseguidores de cristãos, depois se tornou um dos maiores perseguidos. De perseguidor ele passou a ser perseguido. Entendeu? Então, muitos cristãos morreram porque acreditavam em Jesus. Porque pregavam, porque evangelizavam. Certo? Então a crueldade não é de agora. É desde Caim. Aí Deus manda o dilúvio. Sim, Deus manda o dilúvio porque ele se arrependeu de ter feito o homem. Mas ele achou na terra um coração. Certo? Noé. Deus vê que Noé tem um coração voltado para ele. Então Deus instrui Noé a criar uma arca, salvar os animais e tal, sua família, e dar uma outra história contada, uma outra sequência. Entendem? Impede que nada seja feito. Então, se a gente pensa nesse Deus que tudo sabe, tudo pode, está em todo lugar, mas nada faz, ele é cúmplice do mal. E aí, se ele não para o mal, seja o mal, sei lá, na figura do Satanás, de qualquer coisa que vocês acreditem, ele virou... Aí ele tá torcendo pro Satanás. Aí ele acha, pra esse cara, Satanás é legal. Satanás é gente boa. Satanás quer o certo. Porque Satanás desafiou Deus. E Satanás queria tomar o trono de Deus. Olha, Satanás se levantou contra Deus. Mas Satanás não é poderoso como Deus. Deus é todo poderoso. Né? Então Deus expulsa Satanás. Satanás é jogado no abismo. Então esse cara está dizendo aqui, entre linhas, que Satanás que é o cara legal, que é o gente boa. Ele que está certo, Deus está errado. E muitas pessoas são influenciadas por pessoas assim. Gente, o caminho, nós devemos seguir a Cristo. O caminho, a verdade, a vida é Jesus. Cúmplice dessa força. E aí, se ele não apara porque ele não pode, ele não é todo poderoso. E se ele não apara porque ele não quer, então ele não é bom. E aí a gente chega até o conceito. Ele tenta criar um paradoxo aqui, né? A questão não sei o que, ele não é tão poderoso, tal, não sei o que, ele não é tão bom. Ele tenta criar um paradoxo aqui. Muitos falam paradoxo de Deus, né? Uma vez eu li sobre isso. Se Deus é tão poderoso, então ele poderia criar algo mais poderoso do que ele, né? Se ele não conseguir criar algo mais poderoso do que ele, então ele não é tão poderoso assim. Então, se ele criar algo mais poderoso que ele, então ele não é mais o Todo-Poderoso. É o complexo de Deus que se chama, né? Deus é um mistério, cara. Deus é uma força incompreensível. O homem sempre tenta compreender Deus, mas não consegue. Deus é incompreensível. Certo? O conceito do livre-arbítrio, né? Não, o mal acontece porque Deus deu aos seres humanos a opção de escolher. E eles escolhem o que eles vão fazer, eles escolhem tudo. Tudo na vida é escolha. E aí eu te pergunto, em que momento você escolheu ser homem ou Uai, seu app de... Susto do caramba, essa merda. O maluco termina o vídeo dizendo ali que em qual momento você escolheu ser homem, ser mulher e tal. A biologia, pô. A biologia. A biologia, olha, a mulher XX, o homem XY. Eles se acasalam, né? E a mulher engravida e vai nascer um novo ser. Aí a genética vai definir ali se vai ser XX ou XY. Na verdade é o cromossomo do homem, né? Que define ali XX, XY. Não tem um poder para dizer, vai ser um menino, toma. Não tem como. Vai ser uma menina, toma. Não tem como. É a genética que vai dizer. É o cruzamento dos cromossomos ali que vai designar, né? O sexo da criança. Vai desenvolver.
Né? Tanto que existem algumas anomalias que nascem crianças grudadas uma na outra, siamesas, né? Nasce os hermafroditas e tal, essas coisas todas. Então, gente, ele tá defendendo ali a ideologia de gênero. Que Deus não manda, né? Então, se você nasceu homem, você nasceu homem, pô. Se você nasceu mulher, você nasceu mulher. Tem como um homem engravidar? Não. Porque não tem a genética da mulher, não tem os aparatos que a mulher tem para poder engravidar. Pode uma mulher engravidar outra? Não. Pode uma mulher engravidar um homem? Não. A regra da natureza é clara. Um homem engravida uma mulher e nasce a criança. A mulher fica grávida, o homem não. Agora, se você quiser parecer uma mulher, problema é seu. Se você quiser se vestir como mulher, se você quiser, sei lá, fazer o que... Enfim, mas não é mulher. Não é, desculpa dizer, cara. Eu tô dizendo a verdade aqui. Não é homofobia dizer a verdade. Entendeu? Não é mulher. Não... Ah, Tommy Gretchen é mulher. Não é homem. Pablo Vittar é homem, não é mulher. Entendeu? É a realidade das coisas. Desculpa, mas essa é a realidade. Você tem medo da realidade? Essa é a realidade. Então esse cara debocha de Deus porque Deus criou o homem e a mulher. E esse cara que nasceu homem quer ser mulher. Né? Então ele sabe que Deus não fez isso. Você não tem como escolher. Não tem como você pegar e sumir lá o manjolo e nascer um chibisco. Não tem como, cara. Não tem como. Ah, vai cortar, vai fazer um chibisco lá. Mas não nasceu ali. Não é aquilo ali. Então, percebam bem. A perseguição contra os cristãos tem aumentado cada dia mais. E esses videozinhos de internet que aparecem, eu vejo aos montes pessoas debochando da fé cristã, debochando de Deus, debochando do Espírito Santo. Gente, é o fim dos tempos. Busquem a Jesus o quanto antes. O mundo está acabando.